tu precisa permitir. Então, deixa eu ir logo compartilhando aqui a tela. Então esse artigo ele é de 2018, né, essa colega ela fez uma revisão, né, que foi publicada no Jornal de Medicina Felina, justamente sobre a peritite infecciosa felina, né. Achei bem interessante o artigo, que ela faz um apanhado de todas as possibilidades que o clínico tem para fechar o diagnóstico de PIF, e ela também fez ela foi muito objetiva, né, eu acho isso muito interessante para a gente que está na clínica, né, para vocês que estão aprendendo também, para vocês que vão começar a atender ou quem já está atendendo, que eu acho que ela otimizou, né, e eu gosto muito dessa a ideia de tornar a objetivo, né, o passo a passo, para a gente realmente não se perder. Porque a gente vai ver que cada caso é um caso de PIF, né, e eles muitas vezes vêm assim não vem clássico, não vem bonitinho como está no livro, como estão nos artigos, né. E a gente tem que seguir um passo a passo, a gente tem que ter um norte para poder não se perder, né, no emaranhado aí de possibilidades de exames que a gente pode pedir, né. E a gente vai ver que tem também, ainda muitas dúvidas em relação a qual exame se pede, qual exa se a gente pode confiar no exame para fechar diagnóstico, né. Então a gente vai ver que tudo na vida é relativo em relação à PIF ainda mais. Então assim, tudo tem que se realmente comparar, né, tem que ver o estado clínico do paciente, tem que juntar as informações, às vezes o tempo não vem bonitinho, né, vem uma coisa mais arrastada, às vezes vem mais clássico, vem mais agudo, né, um quadro mais agudo, que é até mais fácil da gente detectar, certo? Então, quem lê o artigo, né, eu acho que vocês podem ter percebido isso também, a objetividade da autora, né, de realmente de explicar os testes mais importantes e o que que é mais importante também para o clínico ter uma ideia, certo? Então, iniciando aqui, também a maioria das figuras aqui eu aproveitei do próprio artigo, né, para ilustrar. Então na introdução ela explica mais ou menos, né, de onde vem o coronavírus felino, né, quais são as particularidades desse coronavírus, né. Hoje a gente sabe que o coronavírus está sendo muito estudado, muito abordado, mas esse coronavírus do gato ele é bastante antigo, né, ele é distribuído praticamente em todo mundo, toda a população de gatos tem o coronavírus, a gente vai ver que esse bonitinho aqui é o coronavírus entérico, né, que ele maioria das vezes, para a maioria dos gatos é inofensivo, praticamente não vai apresentar uma enfermidade clínica, às vezes uma diarreia, leve, às vezes uma inapetência, uma febre, vou falar um pouquinho mais na frente, mas o que é importante da gente entender é que ele é completamente distribuído, mundialmente distribuído, então onde tem gato tem um coronavírus. Então, no próprio artigo ela fala que os únicos locais que não foram detectados coronavírus são em ilhas, né, como por exemplo, Galápagos, Ilhas Maldivas, isso em 2018, né, talvez já tenha mudado. Eh, Enfim, mas a estrutura para a gente entender o coronavírus, entérico no gato, também os coronavírus em geral, eles são RNA vírus, né, então assim, o material genético é formado pelo RNA, então quase que não é um ser vivo, né, poxa, a gente para como é que uma partícula dessa, né, uma partícula de vida se faz uma mutação e realmente causa uma doença tão grave, né. Porque é praticamente uma coisa muito simples, então uma fita de RNA coberta aqui por uma camada proteica e um envelope proteico e uma porção importante dessa estrutura viral é a proteína spike, né, que essa proteína é ela que faz a ligação, né, do vírus na célula do hospedeiro, principalmente os monócitos, macrófagos, né, que aí quando ela entra em contato com essa membrana plasmática, esse receptor ele se liga e aí, torna possível, né, essa infecção. Então esse material genético do vírus ele entra na célula do hospedeiro, né, no macrófago, principalmente falando do coronavírus felino, e ele vai conseguir entrar no núcleo, e aí vai se apropriar digamos, da arquitetura, né, do maquinário celular do hospedeiro, para fazer a replicação, né, se transforma em DNA e faz a replicação do seu material e assim faz a infecção. Então essa proteína spike, ela é considerada
ainda hoje em dia uma estrutura muito importante no vírus, que ela é que faz a ligação. E a maior parte das pesquisas mostra que a principal mutação, ou seja, a transformação desse vírus inofensivo, que é o coronavírus entérico, no coronavírus mutante, tá, vai acontecer principalmente nessa porção aqui, né, da proteína spike, né. E aí, essa diferença que também ela abordou no próprio artigo, né, qual a diferença do FeCov, que é o coronavírus entérico felino, para o coronavírus da PIF, o coronavírus mutante, né. Então, antigamente, muito antigamente, se achava que o coronavírus entérico, ele ficava limitado só no intestino do gato, intestino e linfonodos mesentéricos, né, mas a gente sabe que hoje em dia já está comprovado que ele também faz uma infecção sistêmica. E aí surgem as principais dificuldades que a gente vai ver, que a maior parte dos testes diagnósticos, eles vão realmente detectar o coronavírus entérico, ou seja, o F-CoV, né. Então, assim, se já, para a gente já ir entendendo, né, o artigo também deixou bem claro, que a maioria dos testes diagnósticos, eles vão realmente verificar, eles vão comprovar que esse paciente tem ou teve contato com o coronavírus entérico. Então, o teste para coronavírus, seja a gente vai ver o RT-PCR, seja, o próprio PCR, ele vai detectar eh, o coronavírus entérico, então, assim, ele não está falando para a gente que esse paciente tem um vírus mutante, né. Então essa é a maior dificuldade para fechar o diagnóstico. A maior parte dos testes, eles vão realmente determinar que esse paciente já teve ou tem o coronavírus entérico, né. Essa é a maior dificuldade que a gente vai ter, e a gente vai ter sempre que fazer uma comparação, né, ver sinal clínico, a gente vai entender mais na frente. Então, basicamente esse vírus, né, o coronavírus entérico, ele vai causar em alguns pacientes, tá, pode causar febre, passageira, digamos assim, uma febre que se resolve sem medicação nenhuma. Pode causar quadro entérico, né, pode causar, diarreias de 5, 7 dias, geralmente autolimitantes, tá. Mas ele faz uma viremia sistêmica, tá, então ele consegue fazer uma viremia sistêmica, ele não consegue por exemplo, permanecer muito tempo, né, uma viremia muito prolongada, que ele não consegue, digamos, burlar o sistema de defesa, ele não consegue entrar no macrófago, né, passar realmente uma replicação, evidente, né, uma replicação que possa causar uma doença maior. Alguns pacientes, a gente vai ver, o artigo também fala, eles estão predispostos a ter que esse vírus, ele faça uma mutação e ele mude completamente a característica, a patogênese da doença, né. Então, alguns pacientes vão fazer uma mutação, principalmente naquela proteína spike que eu mostrei para vocês, e esse vírus ele vai ficar muito mais agressivo, muito mais virulento, ele vai conseguir entrar no macrófago, no monócito, vai entrar na circulação, e aí só Deus sabe o que que ele vai causar, né. Alguns pacientes vão ter aquela chamada pife seca, por quê? Porque ele vai ficar mais limitado, digamos assim, em alguns órgãos, ou a pife úmida, que é a mais grave, ou a mais aguda, que a gente vai perceber mais sinais clínicos, porque ele causa realmente uma vasculite generalizada, né. Então é realmente uma vasculite piogranulomatose, então você vai causar inflamação praticamente na maior parte dos órgãos, na maior parte dos vasos, por isso que vai fazer aquela sintomatologia da pife úmida, né. Então essa mutação ela vai acontecer em alguns pacientes, né, é importante a gente lembrar, né, desse tripé, então vai depender o que Da cepa do vírus, né, por que que esse vírus vai fazer mutação, por que que esse vírus, o coronavírus entérico, ele vai se tornar um vírus mutante. Primeiro, vai depender realmente da cepa do coronavírus entérico. Então, assim, a gente sabe que os coronavírus eles fazem muitas mutações, então eles mudam praticamente muito rápido, né? E alguns vão ser mais virulentos, tá? Também a carga viral, por exemplo, que esse paciente recebe de vírus no ambiente também vai ser muito importante. Às vezes também por quanto tempo ele recebe nesse contato com o coronavírus entérico. A questão do hospedeiro é fundamental para a doença acontecer, então existem pacientes que têm mais predisposição, tanto os pacientes de raça, pura, né, de os pacientes que vêm, que sejam principalmente persas, né, siameses, enfim, principalmente aqueles que vêm de gatil, né, porque o gatil já tem a questão que aí entra aqui no ambiente, ó, que é a superpopulação. Então, quanto maior a concentração de gatos em espaços menores, mais chance de ter o coronavírus circulante, e quanto é mais fácil eles pegarem também uma carga muito grande de vírus, né, ter contato com essa carga viral, grande, e é muito mais fácil, claro, pela probabilidade até de ele ter realmente uma mutação.
Então, em relação ao hospedeiro, a gente vai ver que a PIF ela é de longe, assim, muito mais comum em pacientes de 2 anos para baixo, então, assim, de filhotes até adultos de 2 anos, tá. Tem a faixa etária que a gente considera que é até 3 anos, então, assim, aquela faixa de mais risco, é até 3 anos de idade, mas de longe ela acontece muito mais em pacientes até 2 anos de idade. Então a gente junta paciente jovem, de raça, né, que veio de gatil ou veio de um, digamos, de um abrigo, né, para gatos, não precisa ser de raça, mas aquele paciente que vem de abrigo, de gatos, né, de ONGs, enfim. E o próprio ambiente, né, superpopulação, né, o paciente também, geralmente, ele pode ter passado por um episódio de imunossupressão, então isso entra vacinações, castrações, cirurgias, enfim, assim, então, outras doenças infecciosas, outras doenças inflamatórias, tudo que possa deprimir um paciente que já tem uma predisposição e que está no ambiente, digamos assim, de uma população grande, né, então a densidade, assim, é realmente grande nesse ambiente, isso tudo vai predispor esse paciente ter realmente um contato com o coronavírus, e esse coronavírus ter uma possibilidade de fazer uma facilidade, digamos assim, de fazer essa mutação. Então isso é muito importante, porque a gente consegue também afunilar o diagnóstico, né, a gente vai pensar PIF, muito mais em paciente jovem do que paciente adulto. Então isso é muito importante, porque não sei se vocês viram também, tem uma tabelinha nesse artigo, eu acabei não colocando aqui, mas tem uma tabelinha lá de diagnóstico diferencial. Então, entra toxoplasmose, pancreatite, né, neoplasias, então assim, mas sempre se a gente for lembrar, a maior parte das doenças que vão do diagnóstico diferencial não vai acontecer em filhotes, então isso ajuda muito. Então, se a gente recebe um gato com sintomatologia, por exemplo, 1 ano de idade, sintomatologia de PIF, é muito mais fácil a gente pensar em PIF do que pensar, por exemplo, na neoplasia, né. Então essa idade, né, o histórico clínico é muito importante, que a gente vai também abordar um pouquinho na frente. E como é que a gente vai elaborar esse diagnóstico? O nosso objetivo, que eu sempre, preconizo, é a gente tentar fechar o diagnóstico antes que esse paciente realmente venha a óbito, né. Infelizmente, algumas vezes, a gente só vai conseguir realmente ter o diagnóstico depois que o paciente faleceu. Porque a gente vai vocês vão entender também, quem leu viu no artigo, que tem talvez, assim, a maior certeza seria quando a gente tem, depois da necrópsia do paciente, a gente coleta material para fazer exame, principalmente histopatológico e imunistoquímica, né. Mas a gente pode, eh, fechar esse diagnóstico, tá, talvez a gente não consiga aliás, poucas vezes bater o martelo que eu digo é realmente ter todos aqueles exames bonitinho, direitinho, que a gente consiga fechar o diagnóstico por várias situações que eu vou também abordar, mas a gente consegue realmente, se a gente fazer esse passo a passo, a gente consegue afunilar, porque a maior parte dos pacientes a gente vai fazer o diagnóstico, mas por eliminação de outras possibilidades, né. Isso também a gente vai conseguir fazer, tá. Então, isso aqui é uma imagem do próprio artigo, né, isso aqui são imagens de necrópsia. Acho bem interessante porque, infelizmente, como falei para vocês, em alguns casos a gente vai fechar o diagnóstico com a necrópsia, né, não é o ideal, mas é uma doença que isso se tornou bastante comum. Então a PIF, pessoal, aqui em várias imagens aqui que vocês viram no artigo, ela basicamente é uma vasculite generalizada, né, é uma vasculite piogranulomatosa, por quê? Porque ela forma muito granuloma, porque a resposta é principalmente por macrófago e neutrófilo, né. Então, em superfícies de órgãos, né, serosa de intestino, fígado, mesentério, né, rim. Então, assim, isso é bem comum acontecer na PIF úmida, né. Então, para quem ainda não estudou sobre o assunto, existe praticamente 2 formas, às vezes elas se misturam, elas podem acontecer muito, sequencial, tem paciente que começa com a PIF seca, termina na PIF úmida, a PIF úmida geralmente inicia também com estomatologia da seca. Então, eh o que é importante é a gente entender que essa reação vasculite pielogranulomatosa, ela pode acontecer ou local, né, em alguns órgãos, como na PIF seca, ou generalizada, que seria principalmente afetando o mesentério e todas as vísceras, né, abdominais, certo? E em relação aos sinais clínicos, também achei interessante essa tabela, como falei para vocês, ela conseguiu organizar bonitinho para a gente realmente ter o passo a passo, tá. O que eu achei interessante que ela abordou de uma forma que eu achei realmente brilhante,
que ela conseguiu aqui, dividiu alguns sinais clínicos, por exemplo, da forma efusiva, que é a forma úmida, e a forma não efusiva, que seria a forma seca, né. E tem aqui, ó, um intermediário, né, de alguns sinais clínicos que pode acontecer, isso é bem comum, tá, de o paciente chegar naqueles sinais clínicos bem discretos, e a gente vai ver que vai acontecendo coisas também, ainda discretamente, mas vão mudando alguns parâmetros, né. Então, por exemplo, na pif úmida, que ela é muito mais simples, né, eu acho que muito mais fácil de fechar o diagnóstico, vai ter aquelas efusões, né, abdômen abaulado, distendido, né, efusão pleural, então, ou seja, o paciente vem com dispneia, efusão pericárdica, então, assim, a gente já recebeu pacientes que só tinham isso, efusão pericárdica, então, um paciente que tinha muita angústia respiratória, não tinha nada para ser drenado o tórax, mas estava com pericárdio cheio, né, e são pacientes que vêm realmente muito ruim. E às vezes até em machos que geralmente não castrados, eles vêm também com um edema, né, uma coleção de líquidos escrotal, né. Isso a gente consegue ver muito fácil até no exame clínico, né, e também o ultrassom, ele vai te ajudar bastante. Então essa aqui é a pif úmida. Então, assim, se a gente recebe, por exemplo, um paciente com essa sintomatologia, um paciente filhote, né, de 1 ano, tal, assim, a gente não tem muita outra coisa, assim, a suspeitar. Existem algumas possibilidades, mas são muito menos frequentes do que a PIF. E aqui na PIF seca, ó, da forma seca, são mais sinais neurológicos, sinais oculares também, que chamam muita atenção, tá? Por exemplo, corioretinite, né? Que é muito comum também a própria uveíte, né? Que essas formações aqui, ó, como se fosse pus na câmara anterior, que é chamado eh, flare, né? Que são sinais de uveíte no gato. Então, toda uveíte, anisocoria, toda uveíte, ela no gato, ela não é geralmente não é coisa boa, tá. Se não for trauma, a gente tem que investigar doenças infecciosas e a PIF está dentre, essas possibilidades, né. Então toda uveíte no paciente felino também é muito complicado. A gente pode até marcar outro dia para conversar sobre uveíte, que é um mundo também para a gente discutir, mas toda uveíte em gato, ela você tem que realmente olhar com muita atenção, porque geralmente não é coisa boa. E aqui ele tem essa forma, perceba o seguinte, que esses sinais clínicos aqui, eles são muito mais difíceis da gente, ter certeza que é PIF, né. Então existem muitas possibilidades. Então a forma seca ela é mais, ela é mais, assim, vagarosa, digamos assim, ela é mais tem mais nuance para a gente conseguir fechar o diagnóstico. E no os sinais típicos também que podem acontecer, geralmente são inespecíficos, né, que aí vai entre a seca e a úmida, é a letargia, febre, anorexia, perda de peso, a icterícia, né, e a linfadenomegalia, ou seja, principalmente os linfonodos mesentéricos, tá. E em relação à febre, né, pirexia, eu acho muito importante a gente deixar claro, que também ela até falou no artigo, que são febres altas, né, é uma hipertermia realmente a partir de 39, aliás, acima de 40, né, que chama atenção, e são febres, intermitentes, ou seja, ela é muito difícil controlar, às vezes nem com dipirona você consegue controlar, você dá dipirona no paciente, você dá uma DENE, essa febre não baixa, né. Você você usa de outras maneiras, sei lá, banho, tal, mas não é uma febre que baixa fácil. É uma febre que a gente vai conseguir baixar geralmente com corticóide, tá? Depois a gente vai falar. Então chama atenção, febres altas, e aí você pega aquele paciente que está ali naquele meio que tem um histórico realmente para que tenha predisposição, a idade, né, veio de gatil, e é uma febre que a gente não consegue controlar de uma maneira fácil, tá? Então isso chama muita atenção. Iniciando aqui a abordagem, né, que ela citou no artigo, em relação aos testes diagnósticos. Então, assim, hematologia e bioquímica, tá? Nessa hematologia, ah, que realmente ela citou, que a gente vê também no dia a dia, ela é completamente inespecífica. Às vezes o hemograma ele vem completamente normal. Mas chama atenção pacientes que têm, que têm a linfopenia, tá? Então, gatos que têm o histórico, né, que condiz com o PIF e tem a linfopenia. Tá? Isso a gente já fica também de orelha em pé, certo? Outra possibilidade que ela falou, que a gente usa muito na prática, na clínica, é essa relação globulina-albumina, tá? Ou seja, são pacientes que vão ter hipergamaglobulinemia. Então as globulinas estão muito altas e hipoalbuminemia, a albumina ela vai estar baixa, tá? A albumina ela vai estar baixa. Quando você faz uma relação, ou seja, quando você divide o valor da albumina pela o valor da globulina, pela albumina estar muito baixa e globulina alta, essa relação ela vai dar baixa, né?
Então, se a gente considera que, por exemplo, um valor abaixo de 0,4, um valor de 0,3 para baixo, é um valor que é muito sugestivo de PIF, tá? Mas não é só a PIF que causa essa diminuição dessa relação, então isso é muito importante que a gente entenda. Isso é mais um exame que a gente vai usar junto com todo o histórico, né, com todas as alterações que a gente está vendo para fechar o diagnóstico, tá? Mas chama muita atenção quando a gente recebe um paciente com febre, né, com algumas alterações, aumento de linfonodo, a idade, e você pega uma relação immunoglobulina baixa, né? Então isso chama atenção. O que o que ela citou também no artigo, que eu acho interessante, que uma relação alta, por exemplo, a partir de 0,5 a 0,8, a gente pode começar a descartar a PIF. Então também tem esse fator importante, né? Se der valor alto, a gente começa também a pensar em outras possibilidades, certo? Mas não descarta totalmente. Bilirrubina, também muito interessante, tá? A gente, quando recebe um paciente que tem uma suspeita de PIF, especialmente essas fases iniciais, né, que a única alteração seria febre, apatia, anorexia, mas ele está naquela gama ali de possibilidades e que a PIF está dentro. Se a gente faz uma dosagem de bilirrubina, né, bilirrubina total em frações, se esse paciente está com um aumento de bilirrubina, e principalmente não tem aumento de enzima hepática, que aí você praticamente descarta a possibilidade de colestase, de doença hepática, isso também chama muita atenção. Então, esse paciente que tem PIF, o paciente que tem uma PIF, ele tende a fazer bilirrubinemia, tá? A bilirrubina ela sobe, mas não tem aumento de enzima hepática. Então, também é um dado muito importante, certo? Esse aqui é o passo a passo que eu já estou abordando a vocês, que ela fala no artigo e também a gente usa na nossa prática. Então, hemograma, relação immunoglobulina, bilirrubina. Isso é muito importante, pessoal, em pacientes que têm a PIF seca, em pacientes que têm aquela PIF que está iniciando esse processo e não tem nem efusão, né? Porque, assim, um gato que tem efusão, a gente vai ver que a suspeita recai muito mais para a PIF, então é um pouco mais fácil da gente fechar o diagnóstico. Mas o paciente que vem com esses sinais clínicos inespecíficos, esse passo a passo aqui ele é muito importante, tá? A GP, o que? É proteína de fase aguda. Essa proteína de fase aguda tem muitos trabalhos que mostram que quanto maior essa proteína de fase aguda, é maior a possibilidade realmente de ter uma PIF, porque assim, essa proteína de fase aguda é produzida pelos hepatócitos, principalmente em doenças que causam uma resposta inflamatória muito grande, né? Tem uma globulinemia muito grande, certo? Existe já algumas, digamos, máquinas que fazem essa dosagem. Também o que se tem feito, ela não falou nesse artigo, mas só uma observação para vocês. Vocês podem estudar também sobre soro amiloide, né, que é a proteína amiloide, que também alguns artigos mostram que ela encaixa mais ou menos como uma proteína de fase aguda em pacientes que têm essa resposta imune muito intensa, né, que o vírus da PIF também pode causar, certo? E aí tem também a relação a gente tem que abordar sempre em relação à sorologia, né? A gente sabe que existe até testes rápidos, né, como esse aí essa imagem, que fazem a sorologia para PIF, né? Então, assim, infelizmente a gente deve ver muito colega se amarrando nessa situação da sorologia. Pessoal, a sorologia, ela praticamente não vai servir para nada para a gente, nada, né? Então, assim, é um exame completamente descartável na nossa rotina, na rotina dos maiores centros. Então, assim, realmente, infelizmente, é um produto que tem no mercado, mas é um produto que não tem indicação. Por quê? Tá? Por que que não tem indicação? Porque a sorologia ele vai dizer o quê? Ele geralmente são testes ELISA e imunocromatografia também, ELISA. Eles vão simplesmente dizer que esse paciente tem anticorpo contra quem? Contra o coronavírus entérico, tá? Qual a importância que eu tenho de saber que esse paciente teve contato ou não com o coronavírus entérico? Bem, a gente pode pensar assim, se der negativo, então quer dizer que esse gato não teve contato com o coronavírus entérico e que quer dizer que esse gato não tenha PIF, né? Vamos imaginar assim, se der negativo. Pessoal, tem muitos gatos que têm a PIF, aquela PIF clássica, aquela PIF efusiva, com efusão em tudo quanto é lugar, e ele dá negativo, tá? Então, o teste rápido, ele dá negativo. Por quê? Porque, como ele vai buscar anticorpo, muitas vezes esse anticorpo ele já está ligado ao vírus e está na efusão, né? Ele está, digamos assim, não está acessível ao teste, né? Então, tanto o resultado negativo como o resultado positivo não é importante para a gente. O positivo ainda é uma coisa mais eh, descartável ainda, porque o positivo ele vai dizer que o paciente teve contato com o coronavírus entérico.
pronto, ele vai terminar disso aí, tá. Então realmente é completamente descartável, não tem recomendação de você fazer o teste rápido e nem o sorológico. Então, assim, ainda a gente ainda vê alguns colegas que pedem o sorológico, né, para saber se a pontuação de quanto que esse paciente está, eh eh, de anticorpo que esse paciente tem contra o coronavírus. Bom, é bonitinho, tá, vem aquele exame bonitinho lá, aquele laudo, mas assim, realmente não tem, eu acho que é um gasto de dinheiro para o tutor. Então, a gente pode descartar essa sorologia, tá. Eh, Análise de efusão. Bem, se a gente tiver um paciente que tem efusão, muito interessante, porque a efusão ela vai me dar muitas informações que a gente consegue realmente ir afunilando o diagnóstico. Vocês sabem, né, quem não sabe, já está percebendo aqui que a efusão da PIF ela é bem característica, né. Isso pode estar no abdômen, isso pode estar no tórax. Então, quando a gente drena e se depara com essa efusão aqui, que ela parece com mel, ela é xaroposa, né, então, assim, ela é muito densa, porque tem muita proteína. Essa coloração amarelada, né, e muito densa, isso é muito característico da PIF, desculpa. Mas não é só a PIF que causa esse tipo de efusão. Tem uma efusão clássica também, que a pancreatite causa, que alguns casos de colangite também grave, pode ter também esse tipo de efusão. Então, nem com a gente se deparando com essa efusão, a gente pode dizer que é PIF. Claro que, se for um paciente, digamos, paciente de 6 meses de idade, paciente de 8 meses de idade, muito mais comum que essa efusão seja por PIF do que ser por pancreatite e colangite, né. Então, tudo isso, pessoal, para a gente prestar atenção, a gente tem que juntar informações. Nenhum teste sozinho a gente vai conseguir realmente fechar o diagnóstico de PIF, tá. Mas se tem efusão, coleta e manda analisar, tá. Primeiro, essa o aspecto, né, físico, geralmente se fosse uma proteína vai ser maior, a quantidade de proteína, a concentração maior do que 35 gramas por litro. Você pode também dosar essa proteína de fase aguda da efusão, também aumentos, né, geralmente aumentos maiores do que o aumento sérico, né, do que o AGP sérico também é muito sugestivo de PIF. Geralmente são efusões com baixa celularidade, ou seja, tem, o patologista ele vai contar essa célula aqui que tem na efusão, vai ver uma baixa celularidade, diferente, por exemplo, de efusões neoplásicas, né, de efusões por pancreatite, tá? E também efusões sépticas, né, então assim, a gente tem que também descartar se não é uma infecção, uma peritonite infecciosa, né, que a celularidade é muito grande. E também é muito importante a gente abordar que a efusão da PIF não é para ter bactéria, entendeu? Então não é séptica, é asséptica. Então, assim, se a gente pega uma infusão nesse estilo aí, que tem bactéria, então a gente tem que pensar realmente a peritonite infecciosa e não numa PIF, né? Então, tudo isso, essas informações são muito importantes. Eh a quantidade de linfócitos geralmente é baixa dessa efusão, diferente, por exemplo, da efusão neoplásica, tá? Por quê? Porque geralmente você vai encontrar mais macrófago e neutrófilo nessa efusão, né? E tem o chamado bonitinho teste de Rivalta. Como é o teste de Rivalta? Ele é um teste bem simples, né, ele é utilizado uma solução fisiológica, desculpa, água destilada, uma certa, uma diluição de ácido acético, né, e você pinga uma gota dessa efusão, se ficar essa gota aqui, digamos, solidificada, né, que ela fica como se fosse congelada, você pinga, ela congela, ela não se mistura, porque é tão densa que ela fica ali realmente, petrificada. A gente considera que é positivo. Então, o teste de Rivalta ele é mais uma informação para a gente, tá. Teste de Rivalta positivo também é sugestivo de PIF, só que muitas outras situações de efusões, elas podem ter também teste de Rivalta positivo se ela tiver uma concentração grande de proteína. Então também a gente não pode dizer que só porque o teste de Rivalta é positivo, que esse paciente tem PIF, tá. Então isso é muito importante, tá. Teste de volta positivo não quer dizer que esse paciente tenha PIF, você tem que também correlacionar com vários exames. Sorologia, existe também, como ela falou no artigo, algumas indicações de você fazer uma sorologia desse material aqui, da efusão, mas também já foi demonstrado que não é uma boa, porque tem baixíssima sensibilidade, ou seja, para fazer sorologia tem que ter muito anticorpo aqui nessa efusão, geralmente o anticorpo está ligado com o vírus, então pode ser que a sorologia dê negativa dessa efusão, tá? Então não é um teste que a gente realmente faz. Então entenda o seguinte, a sorologia ela não é um teste bom em nenhuma situação, tá? Uma possibilidade que é muito interessante, é a gente fazer o RT-PCR, ou seja, o PCR para o RNA, tá?
Esse PCR, o que tem que ficar bem claro, não é PCR, pessoal, para o vírus mutante, também é PCR para o coronavírus entérico. Então perceba que os testes eles são para o coronavírus entérico, né. Então tudo isso a gente tem que realmente lembrar e para interpretar esses testes, tá. Então esse teste a gente pode fazer, a gente pode pedir esse RT-PCR em tecidos, ou seja, em materiais de biópsias, em materiais, por exemplo, de até de citologia, tá, mas basicamente é biópsia, pode ser biópsia por qual a nossa dificuldade? Que para fazer biópsia o paciente tem que ser anestesiado, então você vai buscar biópsia, isso vai depender muito do que vai aparecer de alteração, mas você pode pedir biópsia de rim, pode fazer biópsia de linfonodo principalmente, né, biópsia de mesentério, ou seja, você vai ter que de qualquer forma esse paciente tem que entrar em cirurgia. Então, é por isso que se faz pouquíssimos, exames em tecidos em pacientes vivos. Geralmente se faz pacientes de necrópsia, né. Essa é a nossa grande dificuldade, certo? Mas de tecido é muito interessante, porque vocês imaginem o seguinte, apesar de eu estar fazendo PCR, o RT-PCR para o coronavírus entérico, mas assim, é muito estranho um coronavírus entérico estar fazendo granuloma no rim, digamos assim, né. Tá fazendo um aumento exagerado de linfonodos mesentéricos, de granulomas. Então assim, se a gente faz um RT-PCR de um, por exemplo, de um linfonodo mesentérico, de um rim, de um fígado, se realmente der positivo, a gente imagina que esse seja o vírus mutante, né. Então tudo tem que ser realmente pensado, tem que ser balanceado. Sangue, fazer PCR e ter PCR de sangue. Pessoal, mais uma vez, não é uma boa ideia, tá. E isso é que eu chamo a atenção de vocês. O artigo também mostrou, é o que a gente vê na prática também. Então, ter muito cuidado. Então, pedir PCR de sangue, RT-PCR, que a gente está abordando, de sangue no paciente com suspeita de PIF não é uma boa, porque tem uma sensibilidade muito baixa, que geralmente esse vírus não está mais circulante, tá? Ou então ele está agregado realmente alguma, dentro de alguma célula, então assim, não é uma ideia boa. Então isso também, como ela abordou no artigo, vocês podem ler, quem não leu, depois pode dar uma olhadinha lá, na seção, não tem, perca, digamos assim, de dinheiro do tutor e também de tempo. Então vamos evitar fazer o RT-PCR nesse paciente que tem a suspeita, tá. Então, de sangue, tá. Então não adianta você pegar o soro ali, não adianta você pegar, fazer o sangue total e mandar PCR. Então se for fazer PCR, vamos coletar outro tipo de material. Já o primeiro para você falei para vocês é o tecido. Se não, principalmente no gato que tem um histórico, né, uma suspeita de pife seca, você pode coletar o líquido cefalorraquidiano dele, né, você pode fazer uma punção ali, eh, infelizmente vai ter que fazer uma sedação também, tem todo esse protocolo, esse risco, mas você pode fazer uma coleta do líquor, e aí manda também para fazer esse RT-PCR. Então, apesar de que, né, prestem atenção, apesar de que ele está testando o coronavírus entérico, tá? E já tem também, olha a nossa dificuldade, já tem também artigo que mostrou que o coronavírus entérico também pode estar no líquor, né? Então, assim, a gente fica, poxa, para onde é que a gente vai? Mas imagine o seguinte, se é um paciente que tem um histórico, um paciente que tem a idade, que tem sinais neurológicos, você faz o RT-PCR do líquor, então, assim, é muito provável que seja PIF, é muito provável que seja o vírus mutante, tá. Outra possibilidade que eu acho que é até mais fácil, né, com certeza é mais fácil, é com a efusão. Então aquela efusão que a gente coletou, a gente pode pedir para fazer o RT-PCR dessa efusão. Então dando positivo, tem todo esses o quebra-cabeça está montado finalmente, né. Então, muito provavelmente, ele é realmente o vírus mutante, esse paciente tem PIF, então aquela efusão do tórax, aquela efusão do abdômen, né, você pode coletar aquele material e fazer o RT-PCR dessa efusão, certo? Também um dado importante que ela trouxe, né, nessa revisão, é a possibilidade de se utilizar o humor aquoso, né. Claro que a gente vai utilizar principalmente o paciente que tem um VIH, né, mas o paciente que tem sintomatologia neurológica, a gente infelizmente vai ter que sedar e eu vou ter que coletar o humor aquoso, né, a gente faz uma punção, né, no olho, coleta esse humor e manda para fazer também o RT-PCR, tá. Então é muito provável que o paciente que seja positivo, apesar de que também ela mostrou no artigo que existiu também o falso positivo, principalmente o paciente que não tinha sintomatologia, que aí leva a crer que seria o coronavírus entérico, mas tem menos possibilidade de ele estar no mucoso. Mas se a gente juntar tudo o quebra-cabeça e se for positivo no paciente, então provavelmente seja PIF também, né. Então, o RT-PCR ele é uma ferramenta muito importante, nesses casos de suspeita de PIF, principalmente PIF seca, né, de a gente coletar o líquor,
coletar o muco aquoso, mandar para fazer o SRT-PCR, ou se você tem um quadro de efusão, que ainda está, assim, principalmente aqueles pacientes que tá, aqueles gatos com 3 anos de idade, né, 3 anos e pouco, né, ou então um paciente idoso, entendeu? Que, ao meu ver, assim, a PIF não é muito incomum, né, o artigo fala que a partir de 10 anos pode ter essa predisposição, mas pelo menos na minha rotina é uma coisa muito, assim, digamos que rara até, né, principalmente um paciente mais jovem. Mas se tem essa faixa etária aí que não é filhote, né, que tem efusão, é muito importante a gente fazer realmente o RT-PCR, principalmente aquele tutor que quer saber realmente o diagnóstico, né, que quer realmente ter a certeza do que está acontecendo com o paciente. Outra possibilidade é de fazer esse RT-PCR das fezes, né. Qual é a indicação de fazer das fezes? Principalmente se você tem um gatil, se você tem vários gatos, seu tutor tem vários gatos, e você quer saber qual é o paciente que está eliminando muito coronavírus, né. Para quem ainda não está muito acostumado com a doença, como é que é a transmissão? É pelas fezes. Então, assim, se você tem uma superpopulação, uma densidade de um gatil, então, se tem um gato lá, que geralmente o gato, isso é muito comum, o gato não tem sintomatologia nenhuma, mas é um eliminador de coronavírus entérico, né, um paciente que vai sempre estar eliminando esse coronavírus, pelas fezes. E se você quer saber qual gato que está nesse processo, então você pega, coleta as fezes, faz o RT-PCR dessas fezes, você vai saber realmente qual é o gato que está eliminando ativamente esse vírus. E aí você separa, né, você separa esse paciente, porque ele é o que vai estar ali povoando, digamos assim, o ambiente com o coronavírus, tá. Geralmente a gente vai fechar esse diagnóstico, digamos assim, com a biópsia, né, e aí você pode fazer uma imunohistoquímica, na imunohistoquímica vai fazer a marcação desse coronavírus entérico dentro dos macrófagos, né, dentro das células imunes, então você vai realmente fechar esse diagnóstico, tá. Só que ela também falou que isso a gente vai ter que associar com sintomatologia clínica, tá. Porque também nada impede que seja o coronavírus entérico, né, não é uma coisa específica. Mas se você pega, por exemplo, um quadro de peritonite, né, com toda a sintomatologia e a positiva no imunohistoquímico, você não tem muita dúvida. Possibilidade de fazer imunocitoquímico, o que seria imunocitoquímico? Ou uma imunofluorescência também para o coronavírus entérico. Aí você vai utilizar deixa eu ver se eu coloquei aqui, imunistoquímica tecido, efusão você vai fazer imunocitoquímica, ou seja, é como se fosse, digamos assim, uma imunistoquímica de líquido, ou seja, você vai pegar esse líquido, eles vão fazer uma coloração, né, para detectar esse vírus que está naquela efusão dentro do macrófago, né. Então, realmente, você consegue também, localizar esse vírus com a imunocitoquímica ou então uma imunofluorescência, ou seja, eles vão mostrar, né, vai ter aquela corzinha lá característica, uma fluorescência mostrando o vírus dentro do macrófago de uma efusão. E aí, com certeza, é muito mais provável que seja o vírus mutante que esteja ali dentro do macrófago, né, e aí você realmente fecha o diagnóstico, né. Infelizmente, a imunohistoquímica a gente vai utilizar, é muito mais comum o histopatológico imunohistoquímico em pacientes que já vieram a óbito, né, a necrópsia. Então, mas, por exemplo, se você tiver um paciente minimamente estável, com possibilidade de fazer uma biópsia de linfonodo mesentérico, alguma coisa que esteja, realmente alterado, né, você pode fazer realmente, você pode fazer anestesia, pode coletar o material. Mas geralmente são pacientes que no pós-cirúrgico eles deprimem muito e acabam realmente desenvolvendo a doença muito mais rapidamente depois do pós-cirúrgico. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem, compreendida, muito bem conversada com o tutor, certo? Então, as conclusões que eu achei, só para pontuar, né, que também ela deixou no final do artigo, que é o passo a passo que eu falei para vocês. Então, primeiro, sempre ver, importantíssimo, o histórico desse paciente, de onde ele veio, como é que ele vivia, qual o ambiente que ele está agora, né, e a idade, certo? Febre persistente, quadro de febre persistente, principalmente né, em pacientes jovens, né, com histórico de gatilho, histórico de ter sido adotado numa feira, né, digamos assim. Presença de sinais clínicos clássicos, então aí vai desde uveíte, as efusões amareladas, né, densas, tá? Sintomatologia neurológica em filhote, então assim, a gente sabe que é estimado que 50% dos filhotes até 1 ano de idade, 50% deles que têm sintomatologia neurológica, 50% é causado pela PIF, né, então assim, isso vai juntando, isso vai fazendo quebra-cabeça, né. Linfopenia também chama atenção,
relação imunoglobulina baixa, hiperbilinomia, que eu falei para vocês, sem aumento de enzima hepática. Então chama atenção, por exemplo, você recebe um filhote de 8 meses de idade, está com a bilirrubina acima do normal. Você vê, não tem disfunção hepática. Então, o que está acontecendo nesse paciente? Então, sobra poucas opções, né? Dentre as toxoplasmose, o próprio calicivis pode causar também isso. Aí você vai juntando quebra-cabeça, mas é pode ser muito mais provável que seja PIF, né? As efusões características, você vai pegar essa efusão, vai fazer as análises que eu falei para vocês. E imunomarcação, as imunomarcações. Então, assim, tentar fazer imunistoquímica, tentar fazer imunistoquímica de efusão, né? A gente junta essas informações e não tem por onde, você vai fechar o diagnóstico. E o artigo não fala sobre o tratamento, mas assim, a gente pode conversar depois sobre o tratamento, mas por que é importante a gente fechar o diagnóstico, tá? Primeiro, assim, o ideal é que a gente feche o diagnóstico em pacientes que têm uma PIF iniciante, né? Ou uma PIF seca, que são pacientes que a gente consegue, de alguma forma, tratar, digamos assim, de uma forma paliativa para que eles vivam um pouco mais de uma forma confortável, né. Então se eu pego, por exemplo, um paciente que tem efusão já, aquela efusão amarelada, para mim já está no limite, já está nos finalmente, então não tem muita coisa a fazer. Mas uma PIF seca ou então um gato que começa a sinais clínicos muito brandos, convém a gente tentar funilar, fechar o diagnóstico e iniciar um tratamento, que basicamente é uma imunossupressão, né. Então é uma coisa meio que paradoxal, é uma doença que causa, eh eh, que que causa uma sintomatologia, que causa realmente uma diminuição, por exemplo, da imunidade celular, mas é uma doença que se trata com imunossupressão, porque ela causa uma resposta inflamatória, uma vasculite muito grave, né. Então, o tratamento o quanto antes, a gente consegue realmente manter esse paciente bem por algum tempo, né. E, por último, né, fazer o PCR, aí ter PCR naquelas situações, evitar o PCR de sangue total, né, e fazer o PCR realmente, principalmente de efusões, né, o de líquidos, como cefaloquindiano e também, o humor aquoso, tá. Então, pessoal, foi isso que eu vi no artigo, né, se vocês perceberam alguma coisa que eu não abordei aqui, e pode ficar à vontade, né, em relação a gente trocar ideia, tá. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Professor, aqui no bate-papo, eu acho que as pessoas prestaram tanta atenção no que você estava falando que não deu nem tempo de digitar alguma coisa. Eu estava aqui só olhando os slides, hein? Aham, Maravilhosa. Muito bom, viu? Esse artigo é muito bom. ótimo. E Não tem esse pergunta, né, assunto, né, aqui? também. E esse assunto também, né, é um assunto que às vezes é o calo do pé de muita gente, né? Sim, sim. É. E Então aí, tem, uma dificuldade, às vezes, de fechar o diagnóstico e às vezes, não é nem fechar o diagnóstico não, é excluir a PIF, né. E, assim, infelizmente a gente vê, muitos casos de gato que não tem nada a ver com a PIF, né, mas eles estão sendo, tratados ou diagnosticados com a PIF, né. sim. Tem uma Então que pergunta. tá. É, qual a casuística da PIF aqui em Fortaleza? A Laiane Então, perguntou. é. Eu não tenho como realmente ter a certeza, tá, porque, assim, a gente não tem nenhum trabalho epidemiológico, né. Mas o que eu vejo, pelo menos na experiência, eu vejo que ela é meio que sazonal, pelo menos é o que eu sempre percebi, né. Então existem épocas, por exemplo, eu não tenho como dizer para você em relação à estação, né, mas tem épocas que, sei lá, aparecem mais casos, tá. Isso vai depender muito também de onde você atende, né. Porque se você atender, por exemplo, um público, que tem, primeiro, um público se atende muito gatil, né, muitos tutores que têm gatis, então, assim, com certeza a pífia ela vai ser mais frequente. Se você atende um público mais de ONG, com certeza, por exemplo, quem acompanha a ONG, né, quem faz um trabalho em ONG, vão perceber que a pífia ela vai estar sempre presente, né. Isso vai depender muito do público que você atende. Mas eu diria que, digamos assim, vamos colocar por mês,
Se a gente pega um atendimento, por exemplo, lá na clínica, que é uma média de 250 atendimentos, né, por mês, de consultas, né, de atendimentos novos. Geralmente, eu diria para você que seria, eu acredito que uns 30 casos, mais ou menos, 20 casos por mês, né. Isso, claro que isso é muito variável, mas é mais ou menos essa média aí de 20 casos por mês. Pronto, tem mais algumas perguntas. É, A Júlia falou, ótima palestra, minha gata tem PIF e algumas informações eu não sabia. Parabéns. A título de formação. Obrigado, Júlia. E ela Muito perguntou obrigado. se poderia falar um pouco sobre o tratamento. Ela não, a Joana, no caso. Desculpa. Joana, Uhum. certo, Joana. Joana, seguinte, sobre o tratamento, certo? Geralmente a gente faz, como falei para vocês, a gente faz imunossupressão. Aí o clássico, entrar com corticoide, prednisolona. Aí tem a dose alta, 4 miligramas por quilo, tá? A gente já entra mesmo assim como se fosse uma bomba, né? Sempre associa antibióticos, justamente. Por que que a gente associa antibiótico? Não é uma infecção bacteriana, mas se você fazer uma imunossupressão, o ideal é que você faça alguma coisa para realmente proteger. Isso é controverso, né? Todo mundo faz, né? Geralmente se espera algum sinal de infecção bacteriana, mas eu costumo fazer. Alguns pacientes você pode ter que fazer, por exemplo, a ciclofosfamida. Tem alguns protocolos que você entra junto com antibiótico, ciclofosfamida, que ele já é um quimioterápico, você faz mais imunossupressão, tá? De antiviral, digamos assim, de antiviral, existe alguns antivirais que estão sendo usados para o COVID que já tem uma indicação para gato, mas é uma coisa completamente off-label, não tem nenhum trabalho, assim, pelo menos que eu saiba até hoje, que realmente demonstre esse uso. Primeiro que são medicações de muito difícil acesso, né, que é até proibido você não consegue prescrever veterinário, não tem indicação para gato, porque justamente eles são utilizados para tratamento humano, e é uma coisa muito difícil, então realmente tem que ser um contrabando para você conseguir utilizar esses antivirais que estão sendo usados no tratamento do COVID. Mas que, assim, existe alguns relatos que ele resolve, né? Existem relatos que teve cura, entendeu? Mas todo o trabalho com PIF é um trabalho muito difícil, são pesquisas difíceis, porque primeiro você tem que certeza que o gato tem que ter a certeza que o gato tenha PIF, né? E você viu que tem todo uma estrada aí para você fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, existe um trabalho com o interferon felino, né? Que o uso do interferon felino com a prednisolona. Então, eles mostraram que alguns pacientes ficaram curados, né? Pelo menos eles mostraram que ficaram curados. Só que eles não conseguiram, nesse artigo, mostrar para a gente, para o leitor, como é que eles fizeram o diagnóstico da PIF, para ter certeza que esse paciente tinha um PIF mesmo, que ficaram curados, né? Então, assim, no dia a dia mesmo, aqui no, no, no comum, a gente usa prednisolona, dose alta, associada com corticoide. E aí, como eu falei, se caso você pega um paciente no início, você consegue manter esse paciente bem por um certo tempo, tá? É claro que depois isso não vai se segurar. Se for um gato que tem efusão, você pode até drenar essa efusão, se essa efusão estiver dando muito desconforto respiratório, principalmente se for torácico, né? Mas a efusão abdominal, você não deve remover tudo, ou realmente remover com muita frequência, porque cada vez que você tira esse líquido, você está tirando também, expoliando proteína, né? Então, se você seca, ele vai juntar de novo. Toda vez que junta, vai muita proteína ali para dentro. Então, são pacientes que têm uma condição, assim, corporal muito ruim, né? Porque eles perdem muita proteína. E aí, fluido, né? Às vezes você pode passar uma sonda alimentar, entendeu? Então, é uma coisa muito de suporte mesmo, né? E seja bem-vindo, Joana. Acho que não tinha te visto nos outros encontros, não. Pronto, tem mais uma pergunta. A Raia perguntou sobre a drenagem. Se realizamos em uma quantidade específica, o paciente pode descompensar muito? Acho que tem um pouco a ver com o que você falou, Isso. mas A questão de, se for torácica, o ideal é que você realmente remova o quanto puder, porque você acaba melhorando a questão da dispneia, né? Mas se for abdominal, o ideal é que você não seque, entendeu? Você não tire tudo, porque assim, é questão de tempo, ela vai encher novamente. Se enche novamente, vai mais proteína lá para dentro, né? E aí você pode realmente piorar essa questão do paciente, desestabilizar esse paciente, entendeu? É mais para a questão realmente de ser
um exudato muito proteico. Então, você tira e vai juntar novamente e vai espoliar mais proteína. Doutor, ela perguntou sobre a frequência quando o animal tá internado, continuando sobre essa pergunta. Da punção, né? Uhum. Olha, assim, eu não coletaria mais do que uma vez por semana. Tá? Mais do que uma vez por semana, eu acho que não tem benefício. E pronto, a Lânia perguntou, uma vez tendo contato com o coronavírus entérico, por quanto tempo o animal terá a produção de anticorpos? Isso eu não tenho uma certeza, mas acredito que a partir de 7, 10 dias, né, ele já pode estar produzindo anticorpo. E o que acontece de alguns gatos que, pelo menos assim, é o que tem nas estatísticas, 13% dos pacientes que entram em contato com coronavírus entéricos, eles continuam a eliminar o resto da vida, né? E não se sabe se esse paciente que está eliminando é o paciente que vai fazer mutação. Geralmente não. Geralmente é um paciente que não vai ficar doente, mas ele elimina por bastante tempo. E aí esse paciente sempre vai ter uma sorologia alta, né? Por isso que não é interessante a gente estar fazendo sorologia de paciente, tá? Porque o gato que não tem a doença é um gato que pode estar com título altíssimo, porque é um gato que está sempre eliminando, entendeu? Não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Certo? Mas e depende muito de cada gato, né? Mas geralmente o gato que tem o primeiro contato, ele, ele mantém essa sorologia alta por muito tempo. Pronto, a Joana perguntou, doutor, sobre a coleta do humor aquoso. O animal deve apresentar obrigatoriamente uveíte ou alguma alteração ocular? Não, o artigo fala também que que como é um artigo de revisão, ele cita o outro, né? Que no outro artigo eles utilizaram alguns pacientes que não tinham sinal neurológico nenhum, tá? Mas na prática, geralmente a gente faz realmente no gato que tem alguma sintomatologia neurológica e principalmente que tem um veíte, né? Tem um veíte, então a gente já parte realmente para essa coleta do material, certo? Eu não tenho uma prática assim de coletar em pacientes que não têm sintomatologia neurológica e nem o veíte, entendeu? Por exemplo, um paciente com febre, digamos assim, a pessoa com febre, a gente vai coletar o mucoso. Eu não tenho essa prática, mas é uma indicação interessante. Eu acho que seria interessante também fazer, né? Porque é um dado a mais, entendeu? A Júlia falou: Minha gata faz o uso do antiviral GS. Estamos caminhando para o fim, entre aspas, do tratamento. Hoje ela é outra gata. Muito legal, Júlia. Então, eu queria que, se você puder, a gente pode até liberar aí teu microfone se você quiser também, né? E aí tu conta um pouquinho aqui da história dela, porque realmente não é todo mundo que consegue fazer esse tratamento, né? Então, é bem interessante. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo que esse paciente vai ficar bem, né, mesmo com o tratamento. Então, assim, qual a idade dela, Júlia? Só para eu ter uma ideia. Boa noite. Boa Ela noite. tem 7 meses. 7 meses, né? Aí começou o tratamento quando? Já fazem 57 dias. Certo. E aí, tu é de onde, Júlio? Só por De curiosidade. Bauru, São Paulo. São Paulo. Então, os colegas que eu vi que conseguiram implementar esse tratamento geralmente foi de São Paulo mesmo. E aí, então, já está com quantos dias? 50 e 57. 57. E como foi que ela apresentou de início, assim, de sinais clínicos? Ela começou com muita febre, tanto que ela ficou 15 dias internada, e aí a gente não tinha ideia, nem a veterinária. Aí depois de um tempo, ela começou a apresentar os sinais neurológicos, tanto que a PIF dela é a seca. E aí E ela teve o veíte também. muito E foi só interessante. piorando, tanto que ela parou Aham. de andar, parou de comer, não fazia mais nada. A gente Uhum. começou o tratamento. E com 7, 8 dias ela começou a mexer a patinha. E hoje em dia, assim, surpreendente a reação Legal, dela, como ela tá bem melhor. legal. Muito legal mesmo. Esse teu depoimento aí é muito legal, porque eu tenho realmente visto esses relatos aí, realmente que parece coisa milagrosa, né? De que o paciente está praticamente perdido e tem essa resposta aí, né? Muito, muito legal mesmo a tua participação. E então, ela já está em casa? Tá em casa, brincando agora. Legal. Júlia, Ah, a só gente por tem até um curiosidade. Instagram dela, se Oi? vocês tiverem.
gente tem o Instagram dela também. Se vocês quiserem entrar para ver, que eu sempre posto dia a dia, desde o começo do tratamento, a evolução dela Legal. toda. Pois coloca aqui na mensagem para a gente ir atrás. E aí também eu acho interessante até, se você coloca no chat, se se você quiser também compartilhar como é que foi quais foram as dificuldades que você teve para conseguir a medicação. No começo a gente não fazia ideia, né? Que está bem baixo teu áudio, não sei se é problema. Ver se fica melhor. Tá. No começo a gente não tinha conhecimento, e aí a gente trocou de veterinária. E ela falou que tinha uma amiga que estava fazendo um tratamento em São Paulo. Ela falou que o preço era super caro e tal, explicou pra gente. A gente Sim. ficou uns dias pensando se ia realmente fazer ou não. E aí eu entrei num site, conversei com o pessoal que é responsável aqui do Brasil, que eles já trataram alguns gatinhos e tem vários outros gatos em tratamento. E aí a gente faz todo o pagamento direto no PayPal, tudo certinho. Legal. E a gente pega o medicamento em São Paulo mesmo. Recebe aí, né? É muito Isso. interessante. Eu acho que esse teu depoimento é bem importante, porque apesar de ser realmente um tratamento difícil, dispendioso, mas sempre tem tutor que realmente tem condições, né, de cumprir o tratamento e realmente parte para fazer, né? E é como eu te falei, eu tenho uns colegas que me passaram uns relatos que realmente é quase que inacreditável a resposta, né? E Ô, isso Reginaldo, foi. um tempo atrás eu vi uma palestra, eu não lembro o nome da veterinária, mas foi internacional. E aí ela mostrou alguns gatos que tinham sido tratados, né, dessa forma com medicamento, e tinha um gato lá que ele já estava, acho que há 3 ou 4 anos que ele tinha sido tratado para PIF e ele estava bem. Uhum. Sendo a única complicação que ele teve foi que, como são muitas aplicações, né, diariamente, Sim, ele apresentou neoformação, né? sim. Aí eles tiveram que fazer uma cirurgia para retirar Uhum. algumas neoformações, mas ele estava ótimo e já fazia assim anos. Aqui em Recife o pessoal já está fazendo já também, Uhum. porque a gente vê muita movimentação no Instagram, né? Como é um Sim, tratamento muito caro, a maioria das pessoas fazem as as rifas, rifas, né? Pede é, doação. Então, é. tem muito aquele movimento no Instagram, várias contas de pessoas Uhum. que fizeram para divulgar e conseguir auxílio. Mas realmente Uhum. no Instagram tem muita gente que está tratando os animais para PIF. É incrível, todo dia aparece um É. diferente. E E realmente aqui em Recife eles já estão fazendo. Tem uma legal. gatinha que já está bem famosa, assim, que muita gente ajuda, que já faz vários dias já, meses já, que ela está fazendo tratamento. Ela até Legal. estava bem, eu não sei como ela está agora. Que é Aí eu bom achei que bem legal. hoje em dia tem essa facilidade, né? Aí Porque tem todo um grupo, fez ela disse, tem sites, o pessoal, os tutores mesmo, né, se articulam sim, muito bem, assim, para conseguir o medicamento. sim. Inclusive, eu vi um veterinário falando lá, acho que do Rio de Janeiro, que, assim, ele não bota a mão, né? Porque, como você falou, a gente não pode, os veterinários não podem receitar e tudo. Uhum. E aí fica só com os tutores para conseguir o medicamento. Eles É, que conseguem. Tem toda é, uma rede de apoio, tudo, Instagram, tem hashtag. Eles são muito é. articulados, é impressionante. Isso é assim, o Instagram, o Facebook tem que servir para alguma coisa, né? Não é só para mandar, gerar fake news, né? Mas realmente facilita, porque, por exemplo, o depoimento da Júlia, né, já deixa a gente mais esperança, né, que já é um depoimento realmente que tá mostrado no Instagram, e aí serve como uma referência, né, até para ter opinião, né, de o que aconteceu, porque realmente é uma coisa ainda muito é, por debaixo dos panos, né, assim, você não consegue, por exemplo, fazer um projeto de pesquisa, né, ainda nessa situação, né. Mas realmente eu já tinha escutado relatos, né, de ter resultado realmente surpreendentes, né? E a Júlia também está deixando esse depoimento aí que eu acho fundamental para a gente. E aí a Ina está perguntando se é muito caro, e é com a Júlia, né? Não sei se ela vai responder isso aí, mas com certeza o valor
não deve ser fácil não, porque são medicações que vêm de fora, né? E não é todo mundo que consegue, então com certeza assim a procura vai aumentando e o preço vai subindo, né? Eu posso responder. Tranquilo, Júlia. A gente usa o medicamento que é mais em conta, bem entre aspas, né? Então, 3 ampolas que a gente usa injetável. 3 ampolas saem em torno de R$ 2.000. Porque aí tem a taxa, o IOF, tem o frete e tudo mais. Então, legal, não é tão caro, né? Não é uma coisa proibitiva, né? Imaginava que tivesse saindo por muito mais, entendeu? Sim, Então, tem um que é é, bem mais caro que esse e tal. Eu acho que o que o da Gatinha usa aqui em Recife é bem mais caro. Cada aplicação é 1.000 e poucos reais. Cada aplicação, uhum, parece. Ou é cada frasquinho, é uma coisa sim, assim. sim. Eu achei bem caro. É. Júlia, pai, muito obrigado, viu? Foi muito bacana mesmo seu depoimento, né? Sua testemunha, aliás. Eu que agradeço, foi muito bom sua palestra. Muito Parabéns. obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, por enquanto aqui tá só isso mesmo. Acho que todo mundo vai lá stalkear o perfil da gatinha. Vai ganhar mais uma pancada de seguidores aí, Júlia. Olha só. Então, turma, muito obrigado aí a presença de cada um de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês divulgarem, né? Continuem a divulgar a palestra, os encontros, que eu acho que quanto mais pessoas aparecerem melhor, por exemplo, como a Júlia, né? Que aí trouxe, né, esse depoimento muito importante para todo mundo. Eu acho que quanto mais pessoas saberem, né? Que realmente é, é um grupo para a gente se conhecer, um grupo de discussão, né? Então isso gera realmente muita informação importante, esse contato que a gente vai levar também, tá? Então, amanhã, acredito que amanhã eu consiga colocar o caso clínico para a gente discutir, tá? Direcionado para a PIF, né? E a gente vai fazer também a votação para o próximo assunto, né? Daqui a 15 dias, tá certo? Então é isso. Valeu todo mundo. Professor, só Oi. avisando que daqui a 15 dias é o dia 21, que é o feriado. Aí Ah, daí eu não verdade, sei se daria para você antecipar, ou então adiar para quinta, ou então antecipar para terça, Não, então a de gente. acordo com o seu calendário, né? Tá, eu tinha esquecido esse detalhe aí do feriado, né? Mas eu aviso a vocês essa semana ainda, tá? A gente combina, tá bom? Pra saber o dia que a gente Pronto, vai a gente fazer. vai colocando tudo lá no grupo, né? Todas as É, informações que for decidindo. Obrigada, doutor, pela palestra, foi obrigado também. maravilhosa. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, gente.